estamos aqui hoje no programa Batom e Bate-Papo, um cenário que eu estou apaixonada. Você vai desfrutar todo esse programa e eu quero aqui cumprimentar as pastoras, a começar pela pastora Márcia. A senhora está tão bonita com essa cor, pastora? Obrigada, Valéria. Começar o programa assim já com elogio, realmente você fica inspirado. Muito bom estar aqui novamente no Batom e Bate-Papo, para a gente poder compartilhar com vocês coisas que vão ser, a maioria delas aqui, novidade para vocês. Pastora Marília. Olá, queridos, bom dia, boa tarde. Não sei de onde você está nos vendo, mas é tão bom poder desfrutar do maná que Deus está trazendo fresquinho e algo novo que vai acontecer. Você vai se alegrar muito. Amém. Cheio de novidade, né, pastora Dalva? Cheio de novidade. O nosso programa ele não está só com novidades, ele está com lançamentos. Fiquem ligadinhos. Hoje nós vamos falar do tema tempo de multiplicar. Por que esse tema? Porque realmente Deus tem separado esse tempo para nós nos multiplicarmos. E nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos estar falando da nossa imersão VK 2026, que vai acontecer e realmente cheio de novidades. E eu não sei quanto a você, mas só de eu olhar esse folder que nós fizemos, com essa imagem linda, eu fico imaginando como Deus não quer acrescentar habilidades sobrenaturais para cada uma de nós que vamos participar. Eu tenho uma boa notícia para você, que nós vamos fazer nesse programa do Batom e Bate-Papo um sorteio de 5 inscrições para essa imersão, tempo de multiplicar, completa com uma pasta e uma das novidades, um material especial incluso nessa inscrição, né? Você pode participar mandando um WhatsApp para esse contato aqui, 99997-2005. E se você for sorteado, você vai buscar o seu kit de inscrição na Rádio Vinha a partir do dia 2 de junho, que é o dia que começa a nossa imersão. Pastora Márcia, eu já falei aqui algumas coisas, mas esse tema, tempo de multiplicar, é algo que está no coração de Deus, né? Eu creio, né, que realmente Deus colocou no coração do pastor Aloísio, né, para nós esse ano, esse tema para toda a igreja. E é interessante porque muitas conferências, né, que a gente tem participado, não só em Goiânia, tem trazido o tema da multiplicação. E nós estamos realizando, como você disse, né, Valéria, essa imersão VK, para quem não sabe, é vir aqui no Ministério com Mulheres e Crianças, mas essa imersão também traz esse tema, tempo de multiplicar, porque é a ênfase desse momento. Sim. Eu penso que quando nós começamos a falar, é algo que vai antecedendo a realidade, os frutos. A gente começa a proclamar. É verdade. Isso tem poder no mundo espiritual. Então, todos estão falando e proclamando a mesma coisa, multiplicação, tempo de multiplicar. Verdade. E isso tem poder para gerar, sabe, uma unção, parece que está fervendo assim, está aquecendo. É verdade. Algo sabe? já está acontecendo. É como se estivesse ele aquecendo para o início de uma final. Amém. De um campeonato ali, e algo poderoso vai acontecer. E eu quero aproveitar aqui, porque nós vamos comentar e mostrar para vocês, em primeira mão, esse material, que é também um material que será lançado na imersão 2026. Essa imersão é para toda a liderança, e são princípios que se aplicam à liderança de maneira geral. Claro que nós estamos falando em relação ao contexto da igreja, ok? Mas se aplica a pastores, discipuladores, líderes, educadores, pais. E nós estamos comentando muitos assuntos importantes e que serão ministrados na imersão agora em junho de 2026. A gente está divulgando aqui, você vai receber informações também, todas as nossas redes sociais, nós estamos falando sobre isso. E esse programa também é para despertar em você o desejo de participar. Venha ouvir. Amém. Ok? Venha ouvir mais, para que o seu coração seja aquecido. E aqui no programa hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o tempo de multiplicar.
Amém. Como é importante, né, pastora Márcia? Eu creio assim, a igreja trabalhar em concordância com aquilo que Uhum. Deus falou, É. não só no âmbito local, Sim. porque nós somos, pela graça de Deus, um ministério grande, abrangente, que estão todos os continentes, nós estamos em mais de 40 países, Não em todos, nós estamos em 5, né? estamos Mas chegando lá. Estamos chegando tá lá. faltando a Oceania, É mas a gente vai verdade. chegar. Amém. Amém. E assim, essa palavra que você disse, que Deus liberou, uma vez que nós a- aplicamos essa palavra e nos âmbitos da igreja, mas também da liderança, e trabalhamos a nível de liderança extralocal. Como é importante a gente ter essa unidade de propósito, não é isso? A Bíblia Sim. fala que quando o povo é um, não haverá Isso. restrição para tudo Uhum. aquilo quanto eles intentam fazer. E qual que é a importância disso, pastora Márcia? Isso ecoar em tantos países, tantos continentes, a mesma palavra? Olha, eu acho muito importante esse despertar. É um princípio da unidade da É. igreja. Uhum. Então, para você poder entrar na prática de um princípio, primeiro você precisa ouvir Exatamente. e você precisa É. processar É. e ter ali revelação daquilo do ponto de vista de Deus. A revelação é você enxergar do ponto de vista de Deus, né? Amém. Então, às vezes você fala, multiplicar, já ouvi tanto sobre É. isso. Então, quando você tem essa atitude de achar que já sabe, você não entra naquele novo que Deus está te É levando verdade. ou naquele nível maior Exato. que Deus quer nos levar. É. Por isso que eu acho tão importante a gente falar, Marília. Amém. Falar em conferência, falar nos cultos, Uhum. falar escrevendo, Uhum. falar no A discipulado, mesma coisa. porque a revelação ela vai crescendo. É isso. E a tendência, eu acho que isso é geral, mas se aplica também na igreja em relação à liderança, às vezes é ter um conceito equivocado de coisas até óbvias. Por exemplo, o discipulado. Uhum. Uhum. Então, quando nós falamos de liderança, a gente está falando aqui de um discipulado que ele, na verdade, ele tem uma hierarquia ali, né? É uma corrente, né? Uhum. Eu não diria bem hierarquia na questão de posição apenas, mas no sentido de estar interligados. Uhum. Pastores, discipuladores, líderes, Uhum. anfitriões, todos nós estamos ali interligados para trabalhar em prol de um só propósito. Isso. Mas as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, por exemplo, do próprio discipulado. Por isso que precisa O que é uma ouvir. pena. Porque um conceito equivocado do discipulado é que às vezes a pessoa pensa que o discipulado é para servir ou para cuidar dele. Então eu preciso de alguém na igreja para cuidar de mim. Eu preciso de um discipulador para ele me levar a orar mais, a ler mais a Bíblia, porque se eu não tiver alguém ali pegando no meu pé semanalmente, eu não vou fazer. Eu não creio realmente que esse é o alvo do discipulado. O alvo do discipulado realmente ele gera fome para o Uhum. discípulo querer conhecer Exatamente. mais a Deus. Mas você não pode colocar sobre aquele discipulador a responsabilidade do seu crescimento espiritual, É verdade. porque cada um é responsável por si. É verdade. Não é verdade? Mas ele inspira, né? Não, ele inspira, mas eu estou Inspira, mas dizendo a um conceito às responsabilidade. vezes equivocado. É. Porque aí a Conceito pessoa pequeno. fica naquela ilusão. Se eu andasse com a pastora Marília, eu ia crescer. É Porque eu não ando com a pastora Marília. Uhum. Mas se eu andasse com fulano, com ciclano, Uhum. eu ia melhorar demais. Então, percebe? Conceitos equivocados. Sim. Isso também pode acontecer em relação à multiplicação. Não, eu não cresço, é porque eu não tenho os líderes que Goiânia tem. É Uhum. verdade. Percebe? Sim. Também é um conceito equivocado. Então, é importante falar, Marília. E- É importante a gente repetir. Amém. Você ouviu aqui, Deus tocou no seu coração, Uhum. e vai e repete lá para a sua equipe. É. Porque isso vai abrir os nossos olhos espirituais. E nesta hora é que você vai entrar na prática. É. E vai, com certeza, É. experimentar uma multiplicação como nós temos experimentado Amém. também. Amém. Amém. Pastora Márcia, algo que eu assim, gostei demais desse tema foi também da imagem. Da imagem. Olha que coisa linda. Da imagem. Realmente Essa ficou imagem, muito ela bonito. fala por si. Fala. Eu É verdade. conversando com algumas esposas de pastores, e eu perguntei para ela, quando se fala tempo de multiplicação, o que vem à sua mente? Uhum. Primeira coisa que elas falaram,
multiplicar células. Aí eu falei assim, mas por que você acha que a pastora colocou esta imagem? Aí eu coloquei elas para pensar o tema relacionado à imagem. Sim. Porque, de fato, multiplicação está falando de multiplicar o rebanho, multiplicar líderes. Mas antes que isso aconteça, esta unção precisa acontecer, né? O vaso ele tem que ser cheio desta unção. Unção é uma coisa mais subjetiva. Isso. Então, quando nós falamos ali da célula, do rebanho, a gente está falando de coisas mais objetivas, Sim. né? E é claro que tudo começa com a unção. Exato. Porque a multiplicação que nós estamos falando ali não é fruto de um trabalho humano, né? Não. De um esforço próprio. Não é. Não mesmo. Porque se fosse assim, a gente faz um curso até online. É. E Exatamente. já te passa aqui as estratégias e dicas que são boas, não são ruins, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um trabalho que é Deus que faz. Exato. E Ele nos convida a participar, que é a edificação da igreja, que é a multiplicação, né, no sentido espiritual da igreja. E sabe o Então, que eu a gente tenho tem que entender percebido? isso, né? Quando a gente entende que a unção, aí você já está começando A ter um pouquinho de revelação. do ponto certo, Sim. que a unção é que faz toda a diferença. Sabe sem o que eu dúvida. tenho percebido? É que quando nós nos dispomos a participar de um evento, para nós sermos treinadas, eu acho que a liberação da unção já começa. Parece Sim. que Deus ele tem prazer em ver a nossa disposição. Sim. E ali você fica ali naquele ambiente, recebendo instruções, recebendo direcionamento, mas as conexões que você... as conexões divinas, os relacionamentos, tudo que A acontece troca ali. mesmo, né, de experiências, a troca, Mas, o testemunho, uma pessoa e que quando ministra você se testemunha. expõe a esse ensino, é impressionante. Essa questão que você falou de conexão, eu acho isso poderoso. É uma palavra muito aplicada hoje em dia, né, por causa da internet, Sim, das redes sociais. mas ela é ampla, Mas né? existe uma conexão espiritual. Exato. Eu acho que quando alguém se propõe a fazer uma imersão Sim, como essa, para a Isso. liderança, é uma pessoa que está conectada. Com certeza. Agora, tem pessoas que são desconectadas. Distantes, né? Você estar conectado ali na igreja, no ministério, não é participar de um grupo. exato. Não, eu estou no grupo aqui da pastora Marília, da Valéria, da pastora Márcia. Isso aqui não é estar conectado. Estar conectado espiritualmente é quando você está andando junto em direção ao mesmo propósito. E aí você se dispõe a vir ouvir. Peraí, eu quero saber. Isso. Como é que você chegou, pastora Marília, a 7.000 crianças numa igreja local? Percebe? Eu gostaria de ver. Amém. Então, a pessoa se conecta porque ela entende que ela precisa receber algo, Isso. não é isso? E ela se Sim. dispõe a ouvir. Mas tem muita gente desconectada espiritualmente. Eu creio também que essa transferência de unção, né, pastora Márcia, que uma Sim. vez que a pessoa decidiu É isso. sair da sua casa, sair da sua cidade, do seu país, para atravessar oceanos, para ter um investimento financeiro, de tempo, de deixar a família e tudo para ficar aqui, ela está demonstrando que ela quer alguma coisa. Ela Com quer, certeza. ela quer unção. E Deus E valoriza eu creio que isso. Deus vai liberar uma unção poderosa É porque nesse dia. existe transferência de unção, Existe, eu mas creio. ela não é automática. É. Você vai num evento, aí um pastor lá poderoso põe a mão na sua cabeça e transfere. Aí Deus pode fazer assim, ele faz como ele quer. Mas a maneira de Deus não é assim. Deus trabalha através de processos. Então nós estamos usando aqui a imagem de vasos, né? Então a unção pode estar derramando ali o óleo, né? O azeite, a revelação, a graça, né? Para poder fazer. Mas se os vasos estiverem tampados, Exato. não vai receber. E eu vi um Então testemunho depende de também. quem recebe também. E eu vi um testemunho também, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não estou liderando, eu ainda não sou uma mulher que estou ali no hall do discipulado, que a senhora falou formal. Mas eu tenho um testemunho tremendo de uma mulher que veio o ano passado na nossa imersão, e ela me procurou no final, porque eu tinha falado exatamente sobre a nossa visão. E ela, que é do processo espiritual na infância. E ela falou, olha, eu vim nessa imersão
porque eu queria conhecer mais, porque eu vejo todo o movimento na igreja, eu acho tudo muito lindo, ela falando. Mas eu não conhecia, eu vim para conhecer. Só que eu estou saindo daqui, os meus olhos foram abertos. E sabe o que aconteceu 1 ano depois? Ela está conectada de fato. Olha só. Ela se dispôs, pastora, ela está aqui no Bueno, ela fez um treinamento, recentemente eu encontrei com ela. Aí eu falei, e aí, querida, você está feliz? Ela falou, muito. Ela falou, glória a Deus por eu ter ido lá. Foi um testemunho tremendo, ela é até psicóloga, e eu sei porque ela trabalha numa escola que eu conheço. Então, assim, ela está muito feliz. Que Teve bênção. os olhos Ela abertos, está né? inserida. Eu acho muito importante, assim, porque nesta imersão que nós estamos realizando, na primeira semana de junho de 2026, vai acontecer em Goiânia, inclusive na Arena, Praça da Bíblia, né? Então, nós vamos compartilhar assuntos muito importantes. Nós começamos falando aqui da unção. A primeira coisa que a gente vai falar e que está aqui nesse material, que todas as pessoas que inscreverem vão receber, é sobre a unção de multiplicar. Justamente para entender, né? A pastora Dalva comentou, que tudo começa com a unção. Deus está liberando uma unção e nós vamos receber com esse propósito de crescer e multiplicar. Amém. Mas depois nós vamos falar também. Nós vamos falar do evangelismo a nível de cidade. Isso. Porque antes de você querer ganhar uma nação, você tem que ganhar a sua cidade. Você não tem cargo para orar pela cidade. Tá orando pela nação. E começa a orar pela nação. Não Não é bem vejo dessa assim. maneira. É preciso seguir ali a maneira como Deus trabalha. Sim. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre trabalhar também o evangelismo pessoal. Coisas bem práticas, dicas. Como que eu faço isso? Então você faz assim, assim. Percebe? Isso é importante no treinamento. Muito. Nós vamos ouvir também pessoas muito experientes, pedagogas, né, que nós temos, diretoras das nossas escolas e creches, que vão falar ali sobre, para aquela liderança, Específico. para criança e juvenis, como que você pode trabalhar com eles de uma maneira prática. Sim. Então, isso vai ajudar a liderança. É. Vamos falar de supervisão pastoral, Olha. que aí nós já abrimos um leque maior. O que está envolvido nessa supervisão pastoral genuína? Esse é o tema de um dos capítulos. Meu Deus. Então, percebe? É muita coisa importante. Sim. Mesmo que a pessoa não seja pastor, mas quando ela ouve, isso para ela vai ser muito rico. Então, eu penso que o Senhor vai nos dar, está nos dando, né? Está. Riquezas espirituais. Amém. Quem participar desta imersão vai ser enriquecido. Pastor, todos esses temas, que são muitos outros, né? A senhora citou alguns. O que eu percebo também? O poder da imersão para alinhar o propósito. Porque nós somos uma igreja no mundo. E eu acho que Deus está nos levando para o mesmo lugar. E para isso, essas palavras vão vir para alinhar propósito, né? O Senhor quer trazer na cada cidade, em cada país, aquilo que Ele plantou desde o início no nosso coração como visão. Exatamente. Né? Eu acho isso tão importante, pastora, porque quando eu entendo, eu faço com entendimento, eu faço com clareza de propósito. Nós colocamos, inclusive, aqui na capa do livro, né, um subtítulo. O tema é Tempo de Multiplicar. Mas a gente escreveu aqui justamente para a pessoa compreender esse tempo. Quando Deus nos chama, Ele nos unge para fazer o que Ele nos chamou. Uau. Ainda bem. Então, se Deus nos chamou para edificar a igreja, se Deus nos chamou para levantar e treinar líderes, Sim. se Deus nos deu uma visão de cada crente é um ministro, Sim. então nós precisamos fazer exatamente isso, Dalva. Andar em linha com esse propósito. Isso. Eu não tenho que fazer tudo. Sim. Entende? Nós não temos que fazer tudo. Eu não tenho que, como igreja, como liderança, fluir em todas as áreas, na política, nas artes, na cultura. Não, mas eu preciso entrar naquelas portas que Deus vai abrir para nós, Amém. como igreja. Sim. Isso é Em cada perceptível, lugar. como que Deus tem nos dado portas abertas, né? É verdade. Deus nos deu no início da videira a rádio. Sim. É verdade. A rádio foi um instrumento para levar a mensagem. Verdade. Poderosíssimo. A rádio é uma voz, né? Deus nos deu uma escola, né, Valéria? Sim. Deus nos inseriu ali nesse contexto de educação
justamente para formar ali desde a base É, Uhum. essa mentalidade de vencedor, é. Amém. e não a mentalidade mundana, Sim. uma mentalidade formar profissionais, amém, bons profissionais também, tem muitas instituições aí que fazem isso, mas o mais importante é a mentalidade. É, Um profissional crente com a mentalidade mundana, ele é de pouca utilidade para Deus, é verdade. de pouca utilidade para o reino. Amém. Então as coisas têm que se alinhar. Amém. É Exatamente, verdade. Dalva. Onde que nós vamos atuar? Isso. Entendeu? Deus está nos colocando no mesmo ministério para Amém. isso. Eu quero Para a até. gente atuar em áreas, mas é para o reino. Amém. E nós temos amém. crescido, né, pastora Valéria? Que o ano Isso. passado nós tivemos uma imersão com 700 pessoas e agora a gente está com 1.000 pessoas. Maravilhoso, E vamos né? ultrapassar Vamos passar os as mil. E ano mil. passado nós não tivemos mais porque a gente não tinha espaço. Não tinha espaço. Agora a gente verdade. Então é bom estar aqui, gente. Nós estamos falando sobre a imersão, esse evento que vai acontecer dia 2 e 3 de junho, tempo de multiplicar. É algo que Deus resolveu fazer esse ano e contou para nós. Olha que maravilha. Eu quero passar um vídeo para você dessa imersão, para que você vá compreendendo o quão importante ela será nas nossas vidas. E eu já volto falando com você sobre multiplicação de liderança. Tempo de multiplicar. Esse é o tema da imersão Vinha Kids 2026. Essa imersão é voltada para a liderança, mas independente da sua função, você pode se inscrever e participar. Temas como evangelismo de cidade em cidade, a multiplicação do seu discipulado e da sua liderança, dinâmicas e estratégias para o ministério com crianças e juvenis. Tudo isso será compartilhado em 2 dias, 2 e 3 de junho, das 14 às 19h30, na Arena Praça da Bíblia. Se você quer ser fortalecido e capacitado para gerar frutos abundantes, essa imersão é para você. Faça agora a sua inscrição pelo site mulheresdavinha.com. Se você quer ser sorteado em uma dessa inscrição, para a imersão, fique ligado na Vinha FM, porque estaremos sorteando no programa Batom e Bate-Papo inscrições para quem quiser participar. Espero você lá. Existe uma semente de Deus dentro de você, uma semente criada para crescer, florescer e multiplicar. A palavra nos ensina que glorificamos ao Pai quando damos frutos, e uma vida frutífera nunca permanece estagnada. Ela transborda, alcança vidas e transforma gerações. Multiplicai nasce como um chamado para aqueles que desejam viver além do superficial. Um convite para crescer espiritualmente, amadurecer na fé e cumprir o propósito de Deus com intensidade. Chegou o tempo de multiplicar. Gostaram do nosso vídeo? Desse evento tremendo que vai acontecer? Pastora, nós ainda estamos falando de multiplicação e vamos falar isso o resto do ano. É tão importante um treinamento e uma capacitação voltada para treinar a liderança. Por quê? Porque nós não queremos multiplicar algo que não seja prático, que não seja exequível. A senhora sempre bateu na tecla que nós queremos multiplicar a excelência. Sim. Então, nós vamos dar essa ênfase na imersão de multiplicar o líder, que ele deve crescer e multiplicar dentro de um trilho seguro. Claro, nós vamos falar sobre multiplicação de liderança. Não tem como você multiplicar se você não multiplicar a liderança. É tudo que você vai fazer. Se você vai multiplicar a célula, discipulado, igreja, é preciso multiplicar a liderança. E com qualidade, né? A multiplicação da liderança, ela está focada ali na função. Sim. Então, cada pessoa que está numa posição, ela tem uma função. Então, nós estamos ali treinando, ensinando a fazer, para que ela também entenda o propósito. Isso. Ok? Sim. Porque muitos ficam pensando, mas a célula está tão boa, né? Os irmãos aqui vai dividir. Não, não vai dividir, vai multiplicar. Não vai dividir. É verdade. A comunhão é importante e ela vai continuar acontecendo através do discipulado. Mas isso é expandir, né? Isso. Então é muito bom.
Pastora Marília, inclusive, pode até comentar melhor, porque ela vai ministrar exatamente sobre essa questão, né, da multiplicação, tanto de líderes como de discipulado, né? É verdade. O que você falou, né, pastora Márcia? Não tem como multiplicar nenhuma estrutura, nada, se não trabalharmos com a liderança. Porque a liderança, as pessoas confundem a diferença entre crescimento e multiplicação. Né? Crescimento é o número. Muitas vezes a célula cresce, mas ela não multiplica. Se o líder lidera 2 células, ele não multiplicou liderança, ele só cresceu. Sim. Então, nós estamos também trabalhando para ministrar nessa imersão sobre um planejamento. O que eu acho mais deficiente nas igrejas que a gente acompanha, na igreja local e também nas igrejas do estado, é a dificuldade de planejamento, porque você sabe que todo mundo sabe que tem que multiplicar, todo mundo sabe que tem que treinar, mas como? Então, ali na imersão, nós vamos ensinar o passo a passo de como investir num processo de multiplicação e de treinamento para alcançar né, essa multiplicação da célula, do discipulado. Então, esse planejamento ele é fundamental, né, pastora Márcia? Com certeza. Quando falamos de multiplicação de liderança, você tem ali o ponto de vista espiritual e o natural, como esse que a Marília mencionou. Mas a questão do espiritual, é importante também entender que Deus te chama para liderar ou para pastorear ali uma parte do rebanho, mas Ele vai te dar essas habilidades. Porque muitas pessoas não querem liderar na igreja, de maneira geral, Sim. porque ela pensa assim, eu não sei liderar. Exatamente. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Então, ela fica pensando que ela não sabe, mas Deus já deu a habilidade para ela liderar. E aqui vale a pena a gente mencionar também um equívoco, que muitas pessoas pensam que o melhor líder é aquele que fala bem, Isso. mas não é. Não é. O melhor líder é aquele que sabe ouvir. Isso. Revelação. Então, um bom gente. líder de célula que sabe ouvir, a reunião dele de célula vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque ele vai dar oportunidade para os irmãos de compartilhar. Isso. E esse é o alvo da célula. Esse é o alvo. É compartilhar a palavra para que todos possam falar e ali todos também vão ouvir. Agora, aquele líder que quer fazer da célula dele uma pequena congregação, ele vai ter dificuldades em multiplicar. Exato. Porque a multiplicação, ele precisa levantar líderes. Eu estou Treinar. gostando muito desse ponto de vista que vocês estão colocando, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu já sou líder de célula. Eu, inclusive, já até multipliquei minha célula e eu fiz aquele treinamento que as pastoras dão quando eu vou começar a liderar. Então, será que eu devo ir na imersão? Porque eu já fiz esse treinamento de célula. Outras pessoas pensam. Eu também fiz um workshop uma vez, onde eu fui para a sala que falava da célula. Né? É importante a Ele senhora já falar um ele pouco. já subiu um degrau. Agora tem outros degraus aí para ele continuar subindo. Então, e mesmo aquele que aprender. fez o workshop, que é um modelo diferente de treinamento, vale muito a pena. Porque Claro, olha o comentário claro. que a senhora Gente, fez aí é igual de um bom você líder ouvir. falar, por exemplo, sobre oração. Você fala, eu já oro. Eu não preciso me ouvir sobre oração, não. Eu me lembro de um jejum que nós fizemos e tivemos vários, né? Sobre o perdão. E o Aloysio estava escrevendo um livro sobre o perdão total, que é um livro que revolucionou a nossa... Um dos melhores não é só o livros. livro, o ensino em si, né? O Sobre a nossa princípio. mensagem. E de repente eu falei, Aloysio, mas o que tanta coisa? Você vai escrever 21 capítulos sobre perdão? Nossa. Parece que não tem tanta coisa assim. Mas quando eu li o livro, eu fui assim tão abençoada. Eu também. E simplesmente assim, alargou, É né? verdade. A minha visão e me levou para um outro nível. É verdade. Eu falo em relação à questão pessoal. Eu também. Entendi. Eu acho que todos nós tivemos essa Sim, eu acho experiência. como igreja. E levou a igreja também. É. Na hora que você sai daquele nível, que você tem dúvida, se você está perdoado ou não, se ainda tem uma dívida ali para ser quitada, e você vai para aquele nível em que você pode crer que tudo já foi pago, que não tem mais nada para ser quitado, olha, o seu relacionamento com Deus é revolucionário. É verdade, muda. Então você percebe? Sim. Muitas pessoas pensam que é algo muito óbvio.
mas sempre tem algo mais. É verdade. Conhecer a Deus é crescer em revelação. Pastora, a senhora falou tanta coisa, assim, tão poderosa aí, que em relação a acrescentar no na nossa liderança, no nosso ministério, mas que não aplica apenas ao Ministério Radicais Kids, que Com aplica certeza. a qualquer São ministério, princípios seja gerais, de né, jovens, pastora Dalva? adultos, sim, princípios gerais. Então, essa imersão, ela é aberta a todos os pastores, a todas as A lideranças, liderança né, de maneira pastora? geral, né? Sim, porque nós estamos tratando de coisas espirituais que não se aplicam apenas à liderança com crianças. Sim. Olha, eu acho muito importante isso, e assim, nós fazemos um treinamento, inclusive nós vamos ter o próprio pastor Luiz participando, ministrando. Princípios de liderança se aplica a toda liderança na igreja, porque não existe um princípio de liderança para a liderança do Ministério com Crianças e outro para de adultos. Os princípios são os mesmos. Exatamente. Na hora de você aplicar, Isso. é que você adapta para aquele contexto que você trabalha. Sim. A célula de crianças, o culto, etc. E a linguagem da mensagem, porque a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Nós estamos Na hora de pregando o Evangelho da comunicar, Graça. Isso. Mas na hora que eu vou pregar para adulto, eu falo de uma maneira, e quando eu vou falar para criança, eu vou falar na linguagem dela. Mas a mensagem é a mesma. Então, da mesma maneira, o princípio também é o É mesmo. verdade. Então, por isso que nós abrimos para quem quiser participar. Inclusive, eu quero dar uma deixa. Nós vamos ter aqui pedagogas e psicopedagogas experientes para ensinar a linguagem de comunicar com as crianças, com sabedoria, mas elas têm um diferencial. Elas são cheias do Espírito. É verdade. Elas, pastoras, elas servem esse ministério, que eu quero falar aqui, a Lília Ribeiro, que é diretora comigo lá na Escola Videira, né? Ela tem até livros muito bons para criança no ensino, e ela é psicopedagoga especialista em aprendizagem. Mas ela vai ensinar debaixo da unção do Espírito. É verdade. Eu ouço a Lília há muitos anos, e eu vou te falar, cada vez que eu a ouço, ela me acrescenta. Eu falo que eu entrei na Escola Videira, eu quero dar esse testemunho. Mas a Escola Videira foi uma escola para mim. Eu aprendi muito. É porque nós aprendemos uns com os outros, né, Valéria? Sim. Eu também gosto muito, assim, eu ouço as nossas diretoras. A Daiane. Você mencionou a Lília. Sim. Nós vamos ter a Daiane, né? Vamos ter a Rose. Isso. A Mariana. Sim. Assim, eu ouço essas irmãs, É eu sou tão verdade. abençoada, Eu também. porque eu comecei o ministério com crianças assim. Como eu não tinha muita experiência em trabalhar com crianças, Sim. essas técnicas Certo. e coisas que são importantes, que te ajudam Lógico. muito Faz a parte. conduzir a disciplina, Sim. né, a transmitir, a comunicar. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu era pastora, líder, então eu convocava, marcava a liderança, eu dava uma palavra inspirativa, Uhum. e aí eu colocava 2 pessoas que sabiam fazer para falar depois de mim. E eu copio, a senhora Porque sabe, né? aí elas treinavam a equipe naquilo que eu não sabia. E eu aprendia com elas. É verdade. Então, Eu foi faço assim isso e até tem hoje. sido assim. Tem sido. Porque, como eu disse, você não tem que saber tudo. Isso. A senhora Você falou não tem que sobre... saber trabalhar com criança, mas assim, nós vamos aprendendo. Amém. E aprender uns com os outros é bíblico. Pastor, Eu queria uma que coisa vocês falassem rapidinho, porque como nós vamos sair com um material, eu quero falar. né? Mas vocês acompanham muitas igrejas. Eu sei, porque eu sou até discípula sua, pastora Marília, na Vinha Goiás. Vocês perceberam alguma melhora? Porque eu percebi que todas as pastoras que a gente acompanha, muitos líderes, graças a Deus, participaram no ano passado. Esse Sim. ano as caravanas vêm maior. Amém. E vocês perceberam? Porque é importante a gente ter esse feedback, aquilo que dá resultado. Né? Em algum ponto de que nós fizemos esse treinamento, queria que vocês Inclusive, eu comentassem. quero, licença, pastor, mas quero reforçar o nosso material que vai ser, que está incluso, né, na inscrição. É um Verdade. material rico. Olha a grossura desse material. Tem quantos capítulos? 9, né? 9 capítulos. Isso. Eu acho que é tão precioso, porque a imersão, ela tem esse poder de dar aquela informação ali 8 horas, né? São 8 horas, São né? 8 Mais de 8 horas. 8 horas ali de São 8 temas, né? informação. Então, Sim. é uma carga muito pesada É em verdade. pouco tempo. Mas qual que é a vantagem? Quando você sai com esse material,
você distribui em conta-gotas. É. Você distribui É. para treinar a sua equipe durante um ano. Você tem um material de treinamento É. para um ano. Acho que até mais, né, Maria? É verdade. Mais, Você verdade. pode aplicar É. no discipulado, você pode aplicar em reuniões pequenas, mas em reuniões maiores, você pode fazer em formas de treinamento. Uhum. Então, Sim. o meu testemunho é justamente esse, que nós demos o material, ensinamos a fazer, e como nós acompanhamos 100 igrejas no estado de Goiás, depois nas reuniões, Uhum. eu pude ver no quesito, por exemplo, de treinar a liderança a fim de multiplicar as células. Nós falamos coisas o ano passado que no final do ano ele teve resultado no relatório. É. Não foi algo Tremendo, assim, né? não, eu fiquei sabendo, não. Nós pegamos o Isso. resultado de células que cresceram, que multiplicaram, que Sim. líderes foram levantados, e isso é precioso. Então, se nós ensinamos isso aqui numa carga horária de 8 horas, isso vai depois ser distribuído ao longo de um ano. Uma semente E vai ser ter multiplicada por ano. vai ser É. revolucionário o resultado disso. Pastor, eu tenho um testemunho poderoso demais. Uma das nossas igrejas da Vinha Goiás, a esposa do pastor começou a fazer os treinamentos com o livro da imersão do ano passado, né? Uhum. Do nosso, Adestrando as mãos para a batalha. Isso. E o marido, vendo os treinamentos, ele pegou o livro e começou a treinar a equipe dele de jovens e adultos. Então, a igreja inteira, durante o ano passado, ela foi treinada com o livro da imersão Aham. que ela levou para casa. Amém. Olha como que isso é poderoso. Inclusive, nesse livro, a gente fala algo que é a base do nosso ministério, que é o paradigma do fazer e do gerar, Exatamente. baseado em Efésios 4:11. Sim. E esses dias eu estava lendo um livro, né, muito recente, o autor não é brasileiro, de um pastor, e estavam falando exatamente sobre isso e fizeram a pergunta, mas espera aí, realmente quem leva a crescer é a igreja? São aqueles obreiros, aquela liderança ali de cima? Uhum. Quem atua mesmo? Ou são todos os membros? E aí eu falei, puxa, Pergunta boa. eu saberia responder essa pergunta. Eu acho que todos os nossos líderes com crianças sabem responder essa pergunta que está lá nesse livro. Exato. Porque, na verdade, nós não cremos que é só um Exato. ministério específico, ainda que exista os Sim. 5 ministérios na igreja. Mas nós cremos que cada crente pratica os 5 ministérios. Então, porque nós estamos ali, todos evangelizam, todos consolidam, todos profetizam, todos podem pastorear cuidando uns dos outros Exato. e todos enviam. Isso. Então, o apostólico também está ali. Esse A hora é um que você fala paradigma isso, é mesmo. revolucionário. Revolucionário. É. Então, Quebra de nós paradigma. precisamos estar sempre lembrando as pessoas disso. Porque isso é algo que a pastora Luísa ensinou lá no início. Foi. Mas tem sempre gente nova chegando, É verdade. líderes novos sendo levantados. E nós não podemos vários perder estágios. isso é a base. Isso. Na hora que eu estou trabalhando num fundamento firme, uma revelação de uma verdade espiritual, eu tenho fé para crescer em liderança. Amém. Verdade. E realmente uma multiplicação saudável virá de uma liderança com visão clara e treinamento continuado. Pastor, o que eu acho também muito importante é essa mentalidade na igreja, porque no mundo corporativo você vê essa necessidade, esse valor que se dá em a pessoa estar sempre estudando, estar sempre Atualizando. atualizando. Sim. Às vezes na igreja nem sempre a gente percebe isso, essa importância, essa necessidade de atualizar, de aprimorar. Então, eu acho que essa imersão, ela tem esse poder, Sim. que é realmente treinar, é afiar, mas é como se a gente estivesse afiando, É um né? foco também. Ali para Poder você do poder foco. ser mais útil nas mãos de Deus, né? Sabe, essa foi uma das razões de nós resolvermos manter essa imersão esse ano. Uhum. Ano passado nós fizemos a Certo. imersão e esse ano decidimos fazer também na semana da Conferência Internacional de Mulheres. Para aproveitar que muitas irmãs estão vindo. Uhum. Então nós temos irmãs que estão vindo de tantos países, né, longe. Sim. Ela tem que pagar uma passagem internacional. É. E é um trabalho grande. Mulher para sair de casa não é igual homem, não. Não mesmo. Não. É Tem que filho, pensar. É outra estrutura. Ainda mais quando tem filho. Quem vai ficar com os filhos? Quem vai levar para a escola? Quem vai pegar? Isso. E É um a comida é totalmente diferente. Homem não, faz a mala, sai e vai. É. Mas mulher não é assim. E nós
pensando nisso, queríamos aproveitar esse número grande de mulheres que vão estar aqui. E por isso nós estamos fazendo Certo. a imersão. E eu penso que é muito proveitoso para a nossa equipe. Agora, a conferência, ela é muito mais abrangente, né? Sim. A gente vai falar disso em outro programa, porque aí nós estamos ali falando mais de uma maneira inspirativa, Sim. não é isso? Para gerar fé, Isso. para inspirar as pessoas e exercitar ali o seu espírito. Agora, a imersão, você vai falar do passo a passo. Sim. Faz assim, Sim. não faz assim. Isso aqui é melhor. É sempre baseado não na nossa experiência, baseado na palavra. Sim. Nossa experiência, ela é testemunhada, mas o que nós falamos é com base naquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz lá em Atos que a igreja crescia e se multiplicava o número de discípulos, Sim. então é porque multiplicação tem a ver com multiplicação de discípulos. Exatamente. Não é verdade? Atos 6, Então 7. é assim que nós ministramos. Ali entra a nossa experiência, o nosso testemunho. E ainda tem o plus de alguma demonstração desse passo a passo, né? Nós vamos ter dinâmicas Essa práticas. palavra passo a passo também, Ah, eu quero até concluir isso que eu estou falando, do passo a passo. ok. Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu não vou ouvir não, aquelas pastoras vão falar só de criança. Olha, nós vamos falar do melhor grupo que existe para evangelizar e dar fruto, É. que são as crianças, mas que muitas vezes são ignoradas na igreja. É. Então, é preciso ouvir, sim. Eu estava ouvindo uma entrevista e às vezes você pensa assim, o que eu quero ouvir entrevista de cantor, o que eu quero ouvir entrevista desse profissional que não tem nada a ver com a minha área. Às vezes a pessoa fala algo que você pega e é útil. Uhum. E eu estava ouvindo uma entrevista de um campeão, um tenista que é campeão mundial. Uhum. Né, ganhou vários campeonatos de tênis. E ele falou algo, que é o Federer, Uhum. ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele estava discursando e ele falando que ele aprendeu algo na carreira dele, que ele ganhou muitas partidas, claro, né, para se tornar um campeão mundial. Mas ele aprendeu a jogar não para ganhar o jogo, mas para ganhar cada ponto. Uau. Ah, E ali eu falei, puxa vida, Que isso aí eu tenho que. aprendizado. Isso aí não é ele, isso aí é bíblico. Uhum. Está lá na Bíblia, porque não tem nada novo. Uhum. É. Tudo é uma questão de você saber interpretar a Bíblia. Porque quando Deus falou para o povo de Israel ir conquistar Canaã, eles não conquistaram a terra de uma vez. Não. Ele falou exatamente essa expressão que você mencionou, Valéria. Aham. É passo a passo. Aham. Só que ele diz de pouco a pouco. Uhum. Uhum. Sinônimas. Está escrito lá. Então, vocês vão conquistar essa terra de pouco a pouco. E foi isso que aconteceu. Eles foram de cidade em cidade. A Bíblia vai descrevendo ali como que eles foram avançando até conquistar a terra de Canaã. Agora você percebe que é algo poderoso? O que eu tenho a ver com o Federer? Eu gosto muito de tênis, né? Mas o que ele poderia me ensinar sobre liderança? Mas eu aprendi algo importante e eu acho que se aplica a nós. Com Amém. certeza. Mas, gente, não foi por acaso que o próprio apóstolo Paulo quis comparar um discípulo, né, quis comparar um vencedor, ele deu 2 modelos, um deles foi o atleta. O atleta. O atleta verdade. coroado. Pastora Valéria, vamos dar os horários, Claro. o dia, para que as pessoas possam se organizar. Sim. É muito importante, ainda dá tempo, embora a nossa tempo. imersão comece no período vespertino, 14 horas, até às Exatamente. 19h30, que é terça e quarta, que é no dia dia 2 a 2 e 3. 3 Isso. de junho. Eu tenho falado isso para todas as pessoas. Conversa com seu chefe. Tenta trocar, tenta fazer, sei lá, um período Banco extra. de horas, Para tenta você negociar. negociar, para que Isso. dê para você fazer, porque realmente vai ser um divisor de águas no seu ministério, Amém. na sua vida, Amém. na sua liderança. Você não vai ser o mesmo e nem vai liderar da mesma maneira depois dessa imersão. Então, se programe, se organize, dias 2 e 3 de junho, das 14 às 19h30, na Arena Bueno. Ali, Arena Praça da Bíblia. desculpa, Arena Arena Praça da Bíblia. Eu estou acostumada A com a Arena Arena Bueno. multiplicou, pastora Multiplicou. Marília, tudo Arena multiplica. Praça da Bíblia, ali no setor Vila Nova, não é isso? Isso. E sabe como que a pessoa vai se inscrever?
no site mulheresdavinha.com. Aí você vai ter lá a aba da imersão, essa imagem linda que você está vendo aqui, imersão VK 2026, tempo de multiplicar. E agora eu gostaria que a pastora Márcia encerrasse para nós esse programa que está tão gostoso, falar de treinamento, multiplicação. Vamos lembrar. Concluir com algo que a pessoa Amém. fala, gente, eu vou falar um negócio para você, eu não vou perder isso aqui de jeito nenhum. Amém. Não deveria perder mesmo, porque vão ter muitas pessoas ali que vão compartilhar coisas poderosas. E serão 8 horas de treinamento em 2 dias. Sim, Então é algo que realmente vale a pena aproveitar essa oportunidade. certo. Mas eu quero concluir aqui esse programa respondendo uma pergunta que me fazem com muita frequência, mas de uma maneira clara, geral, que sempre me perguntam: o que você aprendeu nesses 25 anos? Sim. Ai, gente, A essa pergunta é Maria, ótima. Resposta Que eu fácil. aprendi. Exato. Mas eu vou te responder em uma palavra: perseverar. Foi isso que eu aprendi. Frutos é resultado de quem persevera. Normalmente, quando você não persevera, os frutos não vêm. E aí você ouve muitas desculpas. Uma delas é você responsabilizar outras pessoas, responsabilizar a equipe, a sua liderança, ou então o lugar onde você mora. Não, aqui o povo é muito duro. Não, aqui eles não querem ouvir. Não, aqui ninguém quer liderar. Isso é sinal de alguém que não quer perseverar. Então, essa é uma palavra que eu vou ministrar nessa imersão 2026, sobre perseverança. Porque nós precisamos aprender do ponto de vista bíblico. Como é que eu vou fazer isso? Em quê? De onde que eu tenho que sair e para onde eu tenho que ir? Para que eu possa aprender a perseverar. Porque as pessoas que multiplicam são aquelas que aprendem a perseverar até dar frutos. Amém. Amém. E eu quero deixar aqui o convite para você participar desta imersão que nós faremos aqui nos dias 2 e 3 de junho, na Arena Praça da Bíblia. Vai ser só no período da tarde, como nós falamos, começando às 14 horas, encerrando às 19h30, e todos os inscritos vão receber também esse material incluso que você poderá ouvir. Nós vamos ministrar os capítulos que estão aqui, mas depois também para você usá-lo para treinar a sua equipe e compartilhar aquilo que você estará recebendo. Eu espero vocês lá. Verdade. Você que vai participar, que já está providenciando a sua inscrição, você vai sair inspirado, capacitado e equipado com o material para dar continuidade nesse treinamento. Se você gostou desse programa e sabe que precisa ouvir de novo ou enviar para alguém, deixa eu te falar uma coisa. Aos sábados, às 10 horas, é o nosso horário, que já está no canal do Instagram da pastora Márcia, está também no YouTube, está também na rádio. Mas na quarta-feira nós temos a reprise, exatamente às 20 horas. E você pode acessar o canal do YouTube em outros momentos também, Batom e Bate-Papo, que você vai chegar nesse programa. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Ainda temos Mulheres da vagas. Vinha. É verdade, Ainda não são temos muitas, vagas. mas ainda temos vagas. Até o nosso próximo programa e um grande abraço para você.